Olá pessoal! Este é o vídeo que eu considero o mais importante da minha playlist sobre Cuba para quem quer ir viajar para este país, para quem quer ir conhecer. Eu dou muitas dicas, falo algumas coisas que vão te ajudar na sua viagem e mostro alguns perrengues que eu passei, que em toda viagem a gente tem uns probleminhas, né? E para você que é novo aqui no canal, já aproveita e se inscreve. Toda semana eu faço um vídeo novo. E se você tem interesse em conhecer Cuba, a minha playlist, tá bem legal. Então, vem, bora pro vídeo. A minha viagem para Cuba foi no mês de novembro de 2023, então todas as informações deste vídeo são referentes àquela data. Eu fiquei 11 dias, sendo 4 em Varadero e 7 em Havana, a capital. Sendo que num desses dias em Havana, eu fiz um tour até o Vale Vinhales para conhecer como é feita a produção dos charutos, mas eu falo mais nisso na hora das dicas dos passeios. Sobre a imigração para Cuba, você precisa ter o passaporte com aquele mínimo de 6 meses de validade e você precisa comprar um visto. Como eu viajei pela Latam, o meu voo foi de Guarulhos até Lima, e depois eu tive que fazer uma conexão para pegar um voo de Lima até a capital Havana. No embarque deste voo de Lima a Havana, eu tive que comprar o visto. O pagamento é feito em dólares, custou $20 e é feito em dinheiro. Você tem que preencher o visto, não pode errar. Se errar, você vai ter que comprar outro visto e aí você faz o embarque normalmente. Chegando em Cuba, você precisa ter um documento que é uma declaração de viajante. Isso eu não sabia, eu cheguei sem, mas assim, parece que em Cuba eles querem muito os turistas, então tem uma pessoa lá que anota os seus dados, anota o hotel que você vai ficar e seu telefone, mas tinha muita gente que não levou esse documento, então já fica a dica, entra no consulado, tenta ligar, corre atrás, porque essas regras mudam e esse é um documento importante que vai te ajudar muito na imigração. E outra dica, leve todas as informações sobre o que você vai fazer na viagem impressas. Eles não aceitam no celular. Então, o seu voo de ida e volta, os hotéis que você vai ficar, ou o Airbnb, caso você fique em alguma casa de anfitriões, leve tudo impresso, porque se eles pedirem na imigração, você tem ali facilmente para apresentar. A melhor época para viajar para Cuba é entre novembro a março, onde já passou a temporada de furacões, o clima fica bom e olha, eu fui em novembro e não choveu nem um dia. A moeda oficial de Cuba é o peso cubano. Nas casas de câmbio oficiais, que são chamadas cadecas, $1 comprava em novembro de 2023 em média de 110 a 120 pesos cubanos. Só que em Cuba muitos lugares aceitam dólares e inclusive alguns restaurantes eles cobram da seguinte forma, eles te cobram em dólar ou em peso cubano quando chega ali a conta. E o peso cubano em muitos lugares está em média 240 e 250 pesos. Ou seja, mais que o dobro do que as cadecas pagam. A minha dica é, troque um pouquinho só de dólares por pesos no aeroporto, principalmente porque o táxi que você vai pegar do aeroporto até o seu hotel em Havana, ele vai te cobrar em dólares. E aí você troca nos próprios restaurantes. Por exemplo, eu fui almoçar num restaurante, minha conta deu $12, eu só tinha uma nota de $50, ele me voltou $38 como? Em pesos cubanos, convertido para 250 pesos cada dólar. O que foi muito melhor, o que torna a sua viagem muito mais barata. Não leve reais para Cuba, porque lá o câmbio é feito ou com dólares ou com euros. E o que compensa mais é o dólar. E aquela dica, não troque dólares por pesos cubanos com as pessoas que ficam te oferecendo na rua. Ou você troca diretamente na hora de pegar o troco em algum restaurante, ou então
você tenta trocar diretamente no Airbnb ou no hotel. Pergunta quanto que está o câmbio lá e se é conveniente trocar. Mas nunca, em hipótese alguma, troque na rua, porque existe um grande problema de notas falsas. Agora vamos àquele primeiro perrengue. Para entrar em Cuba, você precisa de um seguro-saúde, e o que eu levei era aquele gratuito do meu cartão de crédito. Eu estava num resort em Varadeiro e eu precisei do atendimento médico. Só que o resort inteiro não tinha telefone. Eles não tinham telefone fixo, o telefone deles era para contato com os quartos e com o outro resort que estava anexado. Ou seja, eu fiquei sem seguro-saúde. Eu fui numa clínica internacional que tem o atendimento para os turistas, e aí nessa clínica eles têm uma farmácia e eles me deram um remédio aqui, que por sinal o remédio excelente. O problema que eu tive um desarranjo intestinal aí por causa ou de água ou de alguma coisa. Lá na farmácia, a pessoa que me atendeu me deu esse medicamento e ela me deu um outro medicamento que é como se fosse um Gatorade e eu melhorei. No penúltimo dia eu tive de novo esse problema e aí eu tomei novamente esse remédio. Então fica a dica aí para você, se for para Cuba, contrate um seguro-saúde que tenha atendimento por WhatsApp, porque se você precisar de um que tenha atendimento apenas ligando por telefone fixo, você vai ter problemas. Agora sobre os transportes em Cuba. Assim que eu cheguei no aeroporto de Havana, eu peguei um táxi para Havana Velha e tanto para lá quanto para o bairro de Vedado, o valor é meio tabelado, fica em $25. Tanto para ir quanto para voltar do aeroporto. Com relação a circular na cidade, o valor do táxi ele é caro. Eu quis ir no restaurante La Guarida, que ele ficava a 15 quadras do local que eu estava hospedado. E o táxi queria me cobrar $15 para me levar do restaurante de volta ao local que eu estava. Caríssimo, porque estava muito perto. É um percurso que aqui no Brasil você paga R$20. Para ir de Havana até Varadeiro, Varadeiro é o local onde tem aqueles resorts e a praia de Varadeiro, que é muito bonita. Ele parece um pouco até com Cancún. Você pode ir ou de táxi, de Havana, você vai gastar mais ou menos $120 a $130. Você tem transfer, que vai custar mais ou menos $60 a $70. E a opção mais barata, que é a que eu fui, é você pegar um ônibus da Via Azul. O ideal é você comprar com antecedência de pelo menos um mês. Você compra pela internet, no site. É super tranquilo. Eu também tive que levar impresso para mostrar na imigração. E você também precisa apresentar na hora para eles te darem o ticket de embarque. Custou €9 o trecho. Então, €9 para ir de Havana até Varadeiro e de Varadeiro até Havana. E assim, super tranquilo, eu achei o ônibus muito bom e o percurso também é bem tranquilo. E outra forma que você pode se deslocar lá em Cuba, que eu gostei bastante, foram os ônibus turísticos. O ônibus turístico em Varadeiro custa $5, você pode usar o dia todo, subir e descer quantas vezes quiser. É muito bom e ele passa na maioria dos hotéis. Em Havana, você vai pagar $10 no ônibus turístico. Também pode subir e descer quantas vezes quiser. E é outra forma muito boa de conhecer a cidade. A minha dica é, tudo que for ali em Havana Velha, você faz num dia. E as atrações que são em outros bairros, em outras regiões, você faz em outro dia. Como eu estive em Havana Velha, eu fiquei 3 dias conhecendo, porque tem muita coisa para fazer. E aí, em um dia que eu fiz com o bus turístico, eu já conheci as outras atrações da cidade. Sobre a alimentação. Em Varadeiro, que foi o começo da minha viagem, eu fiquei num resort no formato all inclusive, ou seja, tudo incluído. Lá tinha uma variedade ótima assim, de restaurantes, de oferta de comida, então eu não comi fora. Quando eu cheguei em Havana, como eu tive um probleminha, eu passei um pouco mal, eu preferi ir somente em restaurantes turísticos.
Então assim, a minha primeira dica, eu comi no La Vitrola de 4 a 5 vezes assim em 10 dias. Eu adorei, a pizza deles é excelente, os pratos deles são muito bons. A média de gastos que eu tinha lá era de 50 a 70 reais, um prato mais um refrigerante ou um prato mais uma cerveja. Com relação a comer naqueles paladares ou aqueles restaurantes mais simples dos cubanos, eles são bem mais baratos. Eu provei uma sobremesa num desses paladares, ela custou R$4 e olha, é um bolo assim que por aqui você não acha por menos de R$10. Então eles são mais baratos mesmo. Com relação ao restaurante La Guarida, que ele é o mais famoso de Cuba, foi considerado inclusive em 2023 o melhor restaurante do país. Ele é sim, ele é muito bom, tem muitas opções, só que ele é caro. Um prato lá você vai gastar em média de 20 a 30 dólares, isso porque os acompanhamentos são pagos à parte, ou seja, só no prato, só na parte de comida você já vai gastar uns 150 reais. Eu pedi o prato famoso de Cuba, que é o Roupa Velha, e pedi também o arroz feijão deles, que se chama Moros e Cristianos, ele vem já misturado. Assim, um dos melhores pratos que eu comi, foi muito bom mesmo, mas fica a dica, ele é bem caro. Ah, e você precisa fazer a reserva antecipada e eles têm que confirmar para você. Não adianta chegar na hora que você não vai arrumar a mesa. Agora sobre a hospedagem. Tanto em Havana quanto em Varadero, você não vai achar opções na Booking.com. A parte de hospedagem em Havana, eu fechei pelo Airbnb. Eu fiquei em 2 lugares diferentes, um que era perto da rodoviária para ir para Varadero e outro em Havana Velha. E ambas são muito boas. Já em Varadero, para você ficar nos resorts e nos hotéis que são pé na areia, a minha dica é pesquise no site do hotel para fechar. Alguns você faz só a reserva e o pagamento é feito em cartão de crédito lá no próprio hotel. A forma que eu fechei e que vale a pena você fazer uma cotação foi pela CVC. Com a CVC, o hotel que eu fiquei, que é o Solimar Arenas Blancas, ele estava numa promoção que era melhor que a do site do hotel. Eu fiquei 4 diárias e deu 1.120 e pelo site do hotel estava 1.540. Ou seja, economizei R$400, além de não pagar o IOF de compra internacional e eu consegui parcelar com a CVC. Sobre os passeios. Quando você chega em Havana Velha, se você estiver hospedado por ali, o assédio é absurdo. Foi o maior assédio que eu já vi de pessoas querendo te vender, te oferecer serviços, te oferecer passeios, city tour. É muita gente assim querendo fazer câmbio, querendo te vender charutos, rum. Então assim, você dá um passo, já vem uma pessoa, você dá outro passo, já vem outra pessoa. Então se prepare porque é um assédio gigantesco. É só dizer não, a pessoa vai insistir demais e você insiste no não. Lembrando o que eu disse, não faça o câmbio. E outra coisa, se te oferecerem charuto e rum, também não vá. Essas coisas você vai comprar nas próprias charutarias, nas próprias casas de rum, que é o Rum Havana. Em hipótese alguma, compre essas coisas nas ruas. Em Havana Velha, você vai ter muitas opções, você vai ter muitos museus, você vai ter muitas atrações. Tem o meu vídeo O que fazer em Havana, que ele tem 35 minutos para vocês verem como tinha coisa para fazer. O que eu recomendo mais, fazer o passeio no carro clássico. Esse passeio, ele custa entre 30 e 50 dólares uma hora e a diferença destes valores está no carro que você vai escolher. As outras atrações você faz com o ônibus turístico, que você pode subir e descer, como o Hotel Habana Libre, a Plaza de la Revolución e quase no final do percurso você tem a Fusterlândia. Ele vai te deixar no ponto, pede para ele te explicar, porque existe um museu em umas 2 ou 3 quadras para dentro ali do bairro e vale bastante a pena conhecer.
Agora sobre o tour a Vinhales, ele tem duração do dia todo. Um ônibus ou uma van te pega num hotel ou num lugar pré-determinado às 7 da manhã e você só retorna às 8 da noite. Você pode fechar lá com alguma agência de turismo, em média vai custar de 80 a 85 dólares. Eu fechei direto com a CVC, saiu 90 dólares, só que eles também parcelam, e eu fechei porque eu também não queria ficar procurando esse passeio lá, principalmente que Cuba tem muita coisa para conhecer. Com relação à segurança em Cuba, eu fiquei impressionado, principalmente em Havana Velha e em Varadero. Ali onde fica o Boulevard Varadero é muito tranquilo para caminhar à noite. Agora em Havana Velha, assim, é um bairro, imagina o centro histórico, e assim, gigantesco, e você não ver problemas. Apesar de que eu conversei muito com cubanos, eles falaram que há o perigo de pessoas virem com facas, armas são proibidas em Cuba, armas de fogo, então falaram já de casos de furtos e de assaltos. Só que assim, eu não percebi. Aqui um pouquinho da rua escura em Havana, perigo zero, galera. Ali já a Plaza Vieja. E a última dica, lá em Cuba, você vai ter alguma dificuldade para encontrar algumas coisas. Então, assim, leve sabão, leve os remédios, já se prepare com tipo uma maletinha de remédios, alguma coisa que você precise. Por exemplo, no resort eu não consegui queijo todos os dias, não tem Coca-Cola. É um pouco diferente, é um país que algumas coisas faltam, são diferentes. Se você for num mercado cubano, você vai ver uma diferença grande, porque no mercado vende só o não perecível, frutas, verduras, legumes, vendem em tipo lojinhas que são parecidas com hortifrutis. Beba água só de garrafa, lá eles têm algumas merceariazinhas que parecem lanchonetes também. Vá lá, compre água todo dia. E essas foram as minhas dicas do que eu vivi em Cuba durante 11 dias. Se você tem alguma outra dica diferente, deixa nos comentários. E se você vai para Cuba, também deixa nos comentários aí, porque olha, é uma aventura em um lugar muito interessante para conhecer. E não esquece de assistir a minha playlist Cuba, que olha, tem muitos vídeos. Valeu, galera!